Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Diácono Deusimar Andrade, mais um Palavra Encarnada desse dia 5 de janeiro, nessa semana que estamos concluindo o tempo do Natal. Mas antes de lermos o Evangelho de hoje, vamos rezar invocando a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, verei o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que evangelho interessante, né? Um evangelho que, em primeiro lugar, fala a nossa humanidade. Antes de entendermos o sentido divino desta palavra santa, fala a nossa humanidade. Filipe, ele se encontra com Jesus e esse encontro quer transmitir para o seu amigo Natanael. E Natanael, cheio de preconceito, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. De fato, Nazaré era um vilarejo, não era nenhuma cidade, era uma pequena aldeia, certo? E quantas vezes na nossa humanidade os nossos julgamentos impedem de ver a graça de Deus? Meus irmãos, para a nossa sociedade hoje, talvez o carisma possa parecer uma loucura porque nós queremos escutar a voz de Cristo que fala pelo abandonado. De um abandonado, de um bêbado, pode vir alguma coisa boa. De um drogado, de um morador de rua, pode vir alguma coisa boa. Então, esse texto primeiro nos fala a nossa humanidade, de nós superarmos, vencermos esse pensamento preconceituoso e permitirmos que essa fragilidade humana seja uma oportunidade de encontro. Nas nossas famílias também a gente podia pensar nisso, né? Quantas vezes, porque nós sabemos quem é nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, não queremos escutar a voz de Deus que fala por eles. Aquele velho ditado, santo de casa não obra milagres, não é? Mas mais do que esse sentido humano, eu não poderia ficar só nessa parte, porque seria empobrecer o texto divino, a gente encontra uma coisa muito bela. Eu acredito que a igreja propôs, nesse tempo de Natal, essa liturgia, primeiro para falar de Jesus como vindo de Nazaré, e aqui fala isso, e como filho de José, ou seja, Jesus era um homem normal, vamos dizer assim. Na sua humanidade, Cristo não se distinguia. Na sua humanidade, Cristo não se diferenciava. Na sua humanidade, Cristo era semelhante a todos os homens. Porém, aquela voz que dele disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida. E não fala se seguiu ele, mas o texto, a conjectura do texto mostra que talvez Filipe tenha passado o dia com Jesus e tenha tido uma experiência com Jesus. Então, o encontro com Jesus que Filipe teve foi tão forte, tão profundo. Ele escutou esse segue-me, não como uma voz de um homem qualquer, apesar de Jesus ser um homem aparentemente como outro qualquer, mas essa voz de Jesus ressoou no seu coração e o seguimento, a vontade de seguir a Jesus, o encontro com ele levou ele a anunciar a Natanael. E isso é uma coisa muito forte. O jovem evangelizando o jovem, como a gente fala no carisma, o pobre evangelizando o pobre, o irmão evangelizando o irmão, o ex-morador de rua ressuscitado, indo ao encontro do abandonado que ainda se encontra nas ruas. Esse é o cerne do carisma. E aí é que a evangelização é forte, porque
não evangelizamos como alguém de fora, mas como alguém de dentro da sociedade. Uma pessoa encarnada no mundo, sem ser do mundo, sem ter os valores do mundo, mas profundamente encarnado no mundo, a gente vai lá para ser tábua de salvação. Então, Filipe, vamos dizer assim, ele se encontrou com Jesus e foi ao encontro de Natanael, que cheio de preconceito não acolhe a mensagem. Jesus, de longe, quando vê Natanael, diz: eis um israelita de verdade. Meus irmãos, e aqui a gente poderia falar da força de uma palavra bendita. Claro que Jesus fala isso porque ele tem um dom da ciência e conhece Natanael mais profundamente do que o próprio Natanael se conhece. Mas, se a gente trazer para a nossa realidade cotidiana, às vezes uma palavra bendita faz toda a diferença, não faz, meus irmãos? Às vezes nós já temos essa mania de fofocar, de falar mal, de espalhar as notícias ruins. Amigo, tu sabia o que fulano fez, o que Beltrano fez? Não, que palavra maldita, meus irmãos. Uma palavra bendita tem poder de salvar. Jesus começa quebrando o gelo de Natanael com um elogio. Jesus começa falando de Natanael com uma coisa boa. E Natanael, de onde me conheces? E aí Jesus dá uma palavra de ciência, uma palavra acertada no coração dele. Antes de Filipe te chamasse, eu te conhecia. Quando estava ainda debaixo da figueira. Então, o conhecimento que Deus tem de nós, meus irmãos, precede o conhecimento que os nossos próprios pais têm de nós. Jeremias, capítulo 1, antes que te formasse no seio da tua mãe, já te conhecia e te chamava pelo nome. Isaías 53, se não me falha a memória, porque o teu nome está gravado nas palmas da minha mão. Então, o conhecimento que Jesus tem de nós não é conforme a aparência, não é conforme os homens julgam, mas o conhecimento que Jesus tem de nós transpassa um conhecimento meramente humano, porque Ele é Deus, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe para o que o Pai nos criou. O Sandoval gosta muito dessa frase, né? Sandoval. Ele gosta muito dessa frase, meu irmão. E eu guardo ela no coração por causa de você, né? O amor revela o que ainda não somos. Vejamos, essa frase é de uma profundidade, de sabedoria, porque o amor de Deus, Ele ama-nos e sabe o que ainda não somos, que não nos tornamos ainda. Ou melhor, Ele sabe aquilo para o qual nós somos criados para ser, mas ainda não atingimos aquele eu ideal. Mas aquele eu ideal, na verdade, é a realidade de Deus, porque Deus nos criou daquele modo. Deus não nos criou para o pecado, Deus não nos criou para a iniquidade, Deus não nos criou para a mentira, para a falsidade, não. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus nos criou para o nosso eu ideal, para a vivência da nossa vocação, para a vivência do nosso carisma. Porque o carisma é a vivência concreta do carisma, é a planificação do meu eu ideal. Então Jesus conhece Natanael. Interessante essa palavra, né? Eu te conheço enquanto estavas debaixo da figueira. Muitos teólogos, muitos estudiosos se perguntam o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, né? Para Jesus saber. Existem principalmente duas linhas teológicas aqui. A primeira, de imaginar que Natanael estava cometendo algum pecado. E como só Deus conhece o pecado do coração do homem, Jesus estava ali, de certo modo, mostrando com um olhar misericordioso, depois de dar um elogio, eis um israelita de verdade, mostrando que fala isso não como acusação, mas que mesmo conhecendo os pecados dele, sabe quem ele é. Então essa é uma linha muito bela de interpretação. Uma outra linha de interpretação que eu prefiro e eu gosto mais, que é igualmente válida, porque o texto bíblico não nos dá a base para dizer que é um ou que é outro, mas as duas são possíveis, né? Era que Natanael talvez estivesse ali fazendo a Deus uma oração angustiada, né? Uma oração que só Deus poderia conhecer, de que ele esperava de Deus uma resposta e que só Deus poderia dar a ele essa resposta. Essa oração, vamos dizer assim, angustiada de Natanael, ela foi ouvida por Deus, tanto que Jesus traz essa mensagem divina para ele. E Jesus fala, olha, se tu creu, se tu acreditou, somente por causa de uma palavra, coisas maiores verás. Jesus profetiza, verás o Filho do Homem com os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, que nós também, a partir de uma experiência concreta com Jesus, possamos provar daquilo que Deus tem reservado para nós. A
palavra de Deus é muito clara. Olha, é uma grande graça sermos chamados filhos. E de fato o somos. Mas graça maior Deus tem reservada para aqueles que o amam. Então, se já é tão bom estar com Deus, meus irmãos, minhas irmãs, quem sabe ainda o que tem reservado para nós. Neste tempo de Natal, invoquemos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre você que assistiu esse vídeo, sobre toda a sua família, repouse a bênção de Deus Todo-Poderoso, uma bênção de paz, de prosperidade, de vida espiritual e de virtude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, meus irmãos, e até mais. Fiquem em paz.